Este audiolivro pode conter leves alterações ou incorreções fônicas. Para ouvir em sequência, acesse a playlist deste respectivo livro. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. A Biblioteca Perdida agradece. Reencarnacionismo no Brasil. Dom Boaventura Kloppenburg. Orientações para os católicos. 1961. Orelha. O reencarnacionismo. Espiritismo, Umbanda, Teosofia, Esoterismo, Rosacrucianismo, Ioguismo, Legião da Boa Vontade, Ocultismo e outros movimentos espiritualistas do Brasil, todos eles fizeram da teoria da pluralidade das existências, ou reencarnação, o ponto de partida de sua filosofia, o fundamento de suas construções intelectuais, a pedra angular de todo o seu edifício doutrinário e religioso. Como são tantos, neste Brasil católico, os que procuram difundir as ideias reencarnacionistas, e já que pretendem propagá-las também como doutrina de Cristo, era necessário que uma voz se fizesse ouvir, de crítica católica e serena, para submeter a filosofia da reencarnação à luz da lógica, da história, da filosofia, da psicologia e, sobretudo, à luz da mensagem cristã. Foi o que fez Frei Boaventura Kloppenburg, UFM, professor de teologia CM Petrópolis e conhecido por seus persistentes estudos sobre o espiritismo e movimentos afins. Ainda no início deste ano de 1961 fez ele um estágio no Laboratório de Parapsicologia, da Universidade de Duke, Durham, NC, nos Estados Unidos, onde estudou com o professor J. B. Heine, que é hoje, sem discussão, o mais famoso e o mais competente parapsicólogo do mundo. Os princípios, as pressuposições e as consequências práticas da doutrina reencarnacionista. Introdução. A palavra reencarnação, composta do prefixo re, designativo de repetição, e do verbo encarnar, tomar corpo, significa etimologicamente, tornar a tomar corpo. Designa a ação do ser espiritual, espírito ou alma, que já animou um corpo no passado, foi posteriormente dele libertado e agora torna a informar ou vivificar um corpo novo. O mesmo termo é empregado também para indicar a doutrina filosófica daqueles que pensam que a alma humana, ser espiritual, passa por mais de uma existência corpórea ou terrestre, tendo à frente ainda longa série de sempre novas encarnações, para progredir sem cessar. Muitas vezes esta mesma doutrina é designada também pelo termo grego metempsicose, transmigração das almas, ou ainda, e mais exatamente, pela expressão de Platão, metensomatose, mudança de corpo, pois não é o corpo que muda de alma, mas a alma que muda de corpo. Palingenesia, nova existência, é outro termo grego muito em voga. Em sentido bastante amplo podemos, pois, considerar como sinônimas as seguintes palavras ou expressões: reencarnação, metempsicose, metensomatose, palingenesia, pluralidade das existências, vidas sucessivas, progresso contínuo, mudança de corpo e transmigração da alma. O reencarnacionismo no Brasil. O órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, Reformador, no fascículo de setembro de 1953, página 199, forneceu a seguinte notícia: graças à FEB, Federação Espírita Brasileira, ao seu trabalho de propaganda, 99,99% dos espíritas brasileiros aceitam a doutrina de Kardec, incluída a realidade dos ensinamentos reencarnacionistas. Com efeito, temos conhecimento apenas de um único grupo espírita do Brasil, Jesus no Himalaia, de Niterói, que não admite a reencarnação. Todos os mais, chamem-se ou não espíritas ou espiritualistas, kardecisias ou rustenistas, ubaldistas ou ecléticos,
redentoristas ou umbandistas, quimbandistas ou batuqueiros, teosofistas ou ocultistas, proclamem ou não seguir a Allan Kardec, a J. B. Holstein, a Pietro Ubaldi, ao Mestre Iocanaan, ao Astral Superior, aos dirigentes das várias denominações umbandistas ou aos profetas da teosofia, todos eles, aqui no Brasil, fizeram da teoria da pluralidade das existências o ponto de partida de sua filosofia. O fundamento de suas construções intelectuais, a pedra angular de todo o seu edifício doutrinário e religioso. A reencarnação é para eles o princípio básico da filosofia espírita, a base filosófica da doutrina. Sem ela, desmorona todo o edifício espírita. Entre eles são frequentes as declarações categóricas com este teor: a importância da reencarnação é capital. Sem esta doutrina, o espiritismo perderia toda a sua base filosófica. Sem a reencarnação estaríamos diante do mais completo vazio. Quanto aos kardecistas, não há nenhuma necessidade de provar que eles são reencarnacionistas. Ainda teremos inúmeras ocasiões para verificá-lo. Toda a filosofia de Allan Kardec gira em torno desta ideia. Ele mesmo a tem como uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, a tal ponto que, mais de uma vez, muito embora deteste profundamente a palavra, declara que a reencarnação é dogma. Quando morreu, os espíritas gravaram no seu monumento, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, as seguintes palavras: Naitre, mourir, renaitre ancor et progresser toujours, tel est la loi. É uma síntese feliz de todo o pensamento kardecista: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Também Leon Denis, que foi uma espécie de sucessor de Allan Kardec, viu na reencarnação o ponto essencial do moderno espiritualismo. Nota de rodapé. Teroi escreve: não é crível, portanto, que dirigentes da doutrina dos espíritos, conscientemente, permitam a divulgação dessa ideia anti-reencarnacionista, só porque uma insignificante, se não uma ridícula minoria, defende a inovação de um qualquer que se resume numa questão de fé, página 20. Revela ainda o mesmo autor que aquele centro tentou, várias vezes, ingressar na Federação Espírita do Estado do Rio, mas como eram contrários à reencarnação, os dirigentes e demais sócios da federação se opunham pugnazmente a essa intervenção. Página 21. Aliás, um aspecto bem interessante da sempre alardeada tolerância dos espíritas. Fala-se até mesmo dos dirigentes da doutrina dos espíritos. Fim da nota. Os mestres do incipiente espiritismo de Umbanda, que ultimamente vem fazendo intensa propaganda entre nós, endossaram globalmente a filosofia reencarnacionista de Allan Kardec. Foi esta, por exemplo, a quarta conclusão unanimemente aprovada pelo primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda, realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1941. Sua doutrina baseia-se no princípio da reencarnação do espírito em vidas sucessivas na Terra, como etapas necessárias à sua evolução planetária. O Catecismo de Umbanda, Rio 1954, que quer expor apenas o que é aceito pela maioria dos umbandistas, faz na página 66 a seguinte pergunta: há alguma diferença entre Umbanda e Kardecismo? Resposta: doutrinariamente, não há diferença. A doutrina de Umbanda é a mesma que a de Allan Kardec. A sua base é a evolução, o progresso espiritual, através do sofrimento, no decorrer das reencarnações. O mesmo podemos ler na obra Doutrina e Ritual de Umbanda, Rio 1951, que se diz:
aprovada e adotada oficialmente pela Confederação Espírita Umbandista. O umbandista acredita na lei das reencarnações, na lei da evolução das almas, p. 68. Também o Sr. Paulo Menezes, que se escondeu sob o pseudônimo de Emanuel Zespo, e que por alguns já é considerado o codificador de Umbanda, escreve que o Espiritismo de Umbanda aceita integralmente a revelação kardeciana, e particulariza, como os espíritas, o umbandista comunica-se com os desencarnados, aceita a lei das reencarnações. Mais veladamente, embora, todavia com suficiente clareza, também Pietro Ubaldi, italiano, atualmente residente no Brasil, muito cortejado em certos ambientes espíritas e kardecistas, autor de numerosos livros que lhe foram ditados por uma misteriosa voz, defende a reencarnação. Em A Grande Síntese são frequentes as alusões à pluralidade das nossas existências. 11 Assim, por exemplo, ele conclui na p. 286 seu pensamento, a lógica do universo, a voz de todos os fenômenos, concordemente, vos conduzem a esta conclusão. Se, como está demonstrado, não obstante a mudança da forma, a substância é indestrutível, se é evidente a existência de um princípio psíquico, esse princípio tem que ser imortal, e imortalidade não pode ser senão eternidade, equilíbrio entre passado e futuro, isto ser reencarnação. Se tudo o que existe é eterno, vós, que existes, sois eternos. Coisa nenhuma pode jamais anular-se. Não há lei ou autoridade humana que possa destruir a lógica e a evidência dos fenômenos. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação. O mesmo se poderia dizer e comprovar do espiritismo racional e científico, cristão, organizado pelo astral superior, que dirige o Centro Espírita Redentor do Rio de Janeiro e seus filiados espalhados pelo Brasil. Também a religião do Novo Mandamento, ou a Legião da Boa Vontade, do Sr. Alziro Zarur, faz questão cerrada de propagar o reencarnacionismo no Brasil. A Fraternidade Eclética Espiritualista Universal do Senhor, Oceano de Sá, Mestre Yohanan. A Ordem Mística Espiritualista Agla Avide, da Madre Yarandanzão, a Ordem dos Iluminados, a Ação Cristã Evolucionista e outras organizações semelhantes, mais ou menos ocultas e ocultistas pregam e difundem a filosofia da pluralidade das existências. E, nem podemos deixar de mencionar o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado em 1909 pelo Sr. Antônio Olívio Rodrigues. Possui, espalhados pelo Brasil, mais de 1.400 centros ou cativas, com cerca de 300.000 sócios, que juraram defender e propagar a doutrina da reencarnação como única filosofia capaz de resolver os problemas da humanidade. Veja-se sobre este círculo nosso caderno N grau 9 da coleção, Vozes em Defesa da Fé. Reencarnacionista é também a teosofia. Helena Peirovina Blavatsky, depois de 1863, encontra-se em Paris com Allan Kardec, de quem aprendeu a filosofia da pluralidade das existências. A Sociedade Teosófica, por ela fundada em 1875, adotou a reencarnação como pedra fundamental. As lojas da Sociedade Teosófica no Brasil, como também as ramas da Sociedade Teosófica Brasileira, Cismática, têm no seu programa a difusão desta filosofia. E não nos esqueçamos também das várias organizações rosacrucianas que trabalham no Brasil, todas elas são reencarnacionistas. Aí temos a AMORC, antiga e mística Ordem Rosae Crucis, a Fraternidade Rosa Cruz de Max Haendel, a FRC, Fraternitas Rosae Crucis, de Klimer, a Fraternidas Rosacruciana Antiqua, de Cromwell ou a
Igreja Gnóstica, e a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Igreja Expectante, do Sr. Léo Álvares Costete de Marcheville, Sevananda. Também o ioguismo quer espalhar as mesmas ideias. Não são, pois, poucos os que, neste Brasil católico, procuram difundir as ideias reencarnacionistas. E, necessário que, nesta babel de intensa propaganda, uma voz se faça ouvir, católica e serena, para submeter a filosofia da reencarnação à luz da lógica, da história, da ciência e, sobretudo, da mensagem cristã. Publicamos este estudo, pela primeira vez, em 1955. Depois saíram mais 2 edições, sempre sob o título A Reencarnação. Exposição e Crítica, e na coleção Contra a Heresia Espírita. Por motivos técnicos tivemos que tirar a obra da mencionada série e integrá-la nesta nova coleção, adaptando-lhe também o título. Sem indicação de data, saiu em Curitiba uma tentativa de refutação, diz o autor que é, tréplica, sob o título, Como os Teólogos Refutam da autoria do Sr. Mário Cavalcante de Melo, inicialmente não tomamos conhecimento. Como, entretanto, os espíritas cantam vitórias dizendo que a refutação é irrespondível e não foi, de fato, respondida, resolvemos dar-lhe uma tetraplica. Além de numerosas notas espalhadas pelos capítulos, redigimos também 2 capítulos novos, para responder ao triplicista de Niterói. O tom da tréplica determinou um pouco o tom da tetraplica. Perdoe-nos o Sr. Mário Cavalcante de Melo o eco de suas palavras. Com péssima formação filosófica e nenhum preparo teológico, é ele, todavia, um amigo sincero e agradável conversador. A confiante leitura das obras de Voltaire fechou-lhe os olhos para o progresso posterior. Nasceu neste século, mas ainda não viu a luz do século XX. Capítulo 1. Exposição da doutrina da reencarnação. Mostraremos mais adiante que não existe unanimidade entre os fautores da teoria da pluralidade das existências. A filosofia reencarnacionista se divide em várias escolas, havendo entre elas divergências bastante notáveis e numerosas. A exposição minuciosa de todas aquelas divergências entre os reencarnacionistas, além de nos levar para um complicado labirinto, seria desnecessária para a finalidade prática desta brochura. Basta-nos conhecer as linhas gerais da escola reencarnacionista mais propagada nos meios católicos do Brasil, a do espiritismo kardecista. Pois, como vimos, 99,99% dos espíritas brasileiros aceitam a doutrina de Kardec, incluída a realidade dos ensinamentos reencarnacionistas. O mesmo vale do espiritismo de Umbanda que, segundo as declarações de seus mais destacados chefes e de suas obras oficiais, endossa plenamente a filosofia reencarnacionista de Kardec. Também a fundadora da teosofia foi buscar suas ideias reencarnacionistas no círculo de Allan Kardec em Paris. É a razão por que nos parece suficiente expor as principais ideias conexas com a reencarnação assim como foi concebida por Kardec e sua escola. Como todos os reencarnacionistas concordam no essencial, a crítica que faremos valerá substancialmente para todos eles. A autoridade e competência doutrinária de Allan Kardec é reconhecida nos meios espíritas do Brasil. Nossos espíritas são incansáveis na exaltação dos méritos e das capacidades do Mestre. Eis uma das incontáveis vozes. Para os espíritas, depois de Jesus Cristo, Allan Kardec é considerado o maior missionário que o Alto enviou ao mundo terreno, para dar cumprimento às sábias e imutáveis leis de Deus. Outros sobem ainda muito mais nesta glorificação.
Rangel Veloso, por exemplo, proclama que Kardec é o Divino Mestre, páginas 12 e 15, o Revelador por excelência, página 18, personagem reconhecidamente divina, página 19, o único mestre no Espiritismo, página 91. Aliás, o próprio Allan Kardec narra que foi consultar a quiromante Cardone, tendo perpetuado nas páginas 258 a 261 de suas obras póstumas, 10 edição. O que a vidente de Paris lhe revelou sobre sua personalidade e missão. É ele o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro, o proclamado fundador, digno dos títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, pelo que é coroado, com a tiara espiritual. É, pois, a esta incontestada autoridade que haveremos de recorrer principalmente para expor as linhas gerais da filosofia das vidas sucessivas e do progresso contínuo do espírito. O famoso epitáfio. Já citamos o epitáfio do túmulo de Kardec e que sintetiza perfeitamente toda a filosofia reencarnacionista do mestre espírita: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. A vida que ora levamos sobre este planeta não seria, segundo esta concepção, nossa primeira existência corpórea. Já temos vivido inúmeras vezes e outras muitas ainda teremos que sujeitar-nos, queiramos ou não, a idênticas condições. A reencarnação, define Kardec, é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Perguntando aos espíritos superiores, 4 se as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, o codificador do Espiritismo diz ter recebido como resposta o seguinte: não vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Vivemos-las em diferentes mundos. Para que os leitores não espíritas entendam bem essas referências a outros mundos, precisam saber que, entre os espíritas, é princípio assente e sustentado por todos os espíritos do além 6 que as estrelas são habitadas, transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço além do arquipélago da nossa nebulosa. Veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. De acordo com a lei geral do progresso, também os mundos progridem. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante, como é, a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho, para os espíritos, é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra e em confronto com os quais esta seria, relativamente, um mundo ditoso. A nós, habitantes deste planeta, interessa este último ponto, é um dos menos adiantados. Povoado de espíritos relativamente inferiores. Kardec insiste várias vezes neste fato. Diz ele que na série progressiva dos mundos, o nosso, é um dos mais materializados e atrasados. Outra vez ensina que, o nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Assim sendo, ou somos espíritos atrasados, ou criminosos. Havendo, pois,
centenas de milhões de mundos habitados, sendo muito diversos os mundos em perfeição, sendo o planeta Terra dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente, devendo nós ainda progredir sempre, porquanto o progresso é quase infinito, olhando para os milhões de mundos mais perfeitos do que este, pelos quais teremos forçosamente que passar, sempre progredindo e ininterruptamente nos aperfeiçoando, sem haver possibilidade de estacionar definitivamente, podemos imaginar o longo caminho que ainda nos resta a percorrer. Nascer, morrer, renascer é o trabalho contínuo a que está sujeito o espírito, passando por todas essas transições, desde o minério até o homem e, daí por diante, desde o tipo boçal ao gênio. Não importa saber quantos milhares de anos foram precisos para tomar as feições humanas, o tempo que demorou na raça indígena e na preta, até chegar à branca, e nem as várias nacionalidades que adotou na sua trajetória. E o espírito passará a outro planeta mais adiantado. Daí, em escala sempre ascendente, de planeta em planeta. Desde o minério até o homem. Desta última citação queremos ressaltar uma expressão que já inclui um novo elemento e que tem certa importância na filosofia reencarnacionista. O espírito, passando por todas essas transições, desde o minério até o homem. Reforcemos este pensamento com uma expressão mais autorizada de Leon Denis, o filósofo inconfundível do espiritismo, também ele incontestada autoridade em nossos meios espíritas. A importância do assunto justifica a transcrição deste passo mais longo. Sabemos que, em nosso globo, a vida aparece primeiramente sob os mais simples, os mais elementares aspectos, para elevar-se, por uma progressão constante, de formas em formas, de espécies em espécies, até ao tipo humano, coroamento da criação terrestre. Pouco a pouco desenvolvem-se e depuram-se os organismos, aumenta-se a sensibilidade. Lentamente a vida se liberta dos liames da matéria, o instinto cego dá lugar à inteligência e à razão. Ponto parêntese que fecha. A alma se elabora no seio dos organismos rudimentares. No animal está apenas em estado embrionário, no homem adquire o conhecimento, e não mais pode retrogradar. No dia em que a alma, libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistar a sua autonomia, a sua responsabilidade moral, e compreender o dever, nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. Longe de acabar, agora é que começa a sua obra real. Eterna viajora, a alma deve subir assim, de esfera em esfera. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências se desenrolam, passam, se renovam. É o evolucionismo em sua formulação mais extrema. Ele faz parte integrante da concepção reencarnacionista do universo. Mais prudente em suas formulações e no modo de as apresentar, Allan Kardec endossou, contudo, os princípios gerais do mais extremo evolucionismo. Não nos deteremos agora na exposição de suas ideias sobre a gênese de universo, ou sobre a gênese positiva, que ele irá opor à gênese imaginária da Bíblia. Ao estudo da filosofia da reencarnação interessa mais diretamente acompanhar o desenvolvimento do espírito, como e quando iniciou o espírito a sua longa trajetória através de sempre novas vidas. Sempre que fala expressamente sobre o problema da origem da alma, Allan Kardec refugia-se no mistério. Muito embora seu racionalismo o faça repetir mais de uma vez que, para o espiritismo absolutamente não há mistérios, podemos ler cm suas obras também frases assim, qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado. Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar. Isso foi escrito em 1857.
11 anos depois Kardec publica sua Gênese, com abundantes mensagens do Espírito de Galileu Galilei. Aí já encontramos um progresso notável no pensamento do mestre reencarnacionista. O Espírito de Galilei dá a seguinte instrução sobre a origem da alma: o espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a sua individualização. Mais adiante o mesmo Kardec, falando então por conta própria, apoia a opinião dos que pensam que o princípio inteligente se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem, como a filiação corporal. Pensa Kardec que este modo de explicar a origem da alma, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. E por quê? Porque dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem, no futuro que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. Aliás, nem compreendemos as prudentes reservas de Allan Kardec em A Gênese, uma vez que já 11 anos antes, em O Livro dos Espíritos, não obstante os já lembrados apelos ao mistério, a questão se encontrava resolvida com meridiana clareza e com plena aprovação dos espíritos superiores. Pois aí, depois de afirmar que os animais tiram o seu princípio inteligente do elemento inteligente universal, Kardec pergunta: então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Ao que recebe a resposta: sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. E logo, a questão, onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento, vem a explicação, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. O que equivale a dizer que a alma humana passou, pelos diversos graus da animalidade, porquanto logo continuam os espíritos, o seu ensino darwiniano, nesses seres, cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, período que começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. O espírita Patrício Leopoldo Machado compendiou, pois, muito bem a doutrina de Allan Kardec, quando escreveu: a vida orgânica e anímica vem, não tenhamos dúvida, de muito baixo e de muito longe, dos seres inorgânicos, até chegar ao homem, ao espírito, ao anjo. A espécie humana provém material e espiritualmente da pedra bruta, das plantas, dos peixes, dos quadrúpedes, do mono. E, de homem, ascenderá a espírito, a anjo, indo povoar mundos superiores, ou voltando à terra já transformado em mundo angelical. Reencarnação e metempsicose. Allan Kardec insiste mais de uma vez na necessidade de distinguir entre a doutrina espírita da reencarnação e a metempsicose de certos filósofos antigos. Escreve, por exemplo: a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, em não admitir aquele a encarnação da alma humana nos corpos dos animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Em O Livro dos Espíritos, número 612, pergunta: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem?
Resposta: isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Fique, pois, bem claro que o espiritismo kardecista não concede a possibilidade de uma nova reencarnação em corpo animal. Ridicularizar a ideia espírita das vidas sucessivas com perspectivas de tornar a viver num corpo de burro, ou histórias semelhantes, é desconhecer a verdadeira doutrina kardecista. As reencarnações são progressivas, dizem eles, jamais regressivas. Pode acontecer que, por sua má vida, o espírito embarace o progresso e fique assim estacionário. Mas não progredir já merece castigo. E o castigo consistirá em reencarnar-se mais uma vez na mesma condição de vida da encarnação anterior. Impelido pela lei do progresso. O espírito não pode estacionar definitivamente em sua marcha à perfeição. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Temporariamente, porém, pode-se impedir o progresso. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, em meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. E assim acontece que um espírito pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Pode até reencarnar num mundo mais atrasado do que este, e isso por dois motivos, ou em castigo, ou em missão especial. Regra geral, porém, é que o homem tem que progredir incessantemente. E este progresso é quase infinito. E, mais cedo ou mais tarde, de acordo com o esforço do espírito, a perfeição fina há de ser alcançada por todos os espíritos. Muito insistem neste ponto nossos reencarnacionistas. Não só excluem a ideia de um possível regresso a um estado mais imperfeito, não apenas rejeitam a possibilidade de um definitivo estacionamento no meio da marcha à perfeição, todos excluem também vigorosamente qualquer ideia de um estado de condenação definitiva e sem fim, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, denominou inferno. O inferno não existe. Muitas e muitas páginas gastaram os defensores das vidas sucessivas e do progresso contínuo em afirmar e reafirmar ser inadmissível a ideia de um lugar e estado de condenação sem fim chamado inferno. Allan Kardec, Leon Denis e nossos espíritas kardecistas, rustenistas, redentoristas, ubaldistas e umbandistas, todos eles, a propósito e fora de propósito, se derramam em protestos para dizer que isso é impossível e inconciliável não apenas com a ideia da justiça e da bondade de Deus, mas sobretudo com o princípio básico do reencarnacionismo, a lei do progresso. Perderíamos tempo e papel, quiséssemos citar tudo e a todos. Allan Kardec fala sobre isso em todos os seus livros e particularmente na obra que dedicou em grande parte a este assunto, O Céu e o Inferno. Deste livro transcrevemos algumas passagens apenas, a fim de que apareça claro seu verdadeiro pensamento. Em primeiro lugar, devemos assinalar que os reencarnacionistas não negam o castigo depois da morte. Já ouvimos. O Espiritismo, diz a Kardec, não nega, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito.
Repele o Espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido, mas virá. Pois, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que, adquirido, não mais se perde. O contrário seria uma degeneração. Por este dogma, do inferno, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se, e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente, não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência, é uma lei da natureza, divina, imprescritível. E, pois, se esta lei existe inconciliável com a outra, é porque a outra não existe. Leon Denis é o porta-voz dos reencarnacionistas, quando grita: já não acreditamos num Deus colérico e vingativo, mas em um Deus de justiça e de infinita misericórdia. O Jeová sanguinário e terrível fez sua época. O inferno implacável fechou-se para sempre. Daí seu conselho: não deis, pois, crédito algum às sombrias doutrinas que vos falam de leis ferrenhas ou, então, de condenação, de inferno e paraíso, afastando uns dos outros e para sempre aqueles que se amaram. Se, não obstante, se fala em inferno, esclarecem os partidários do progresso contínuo, isso deve ser entendido da série de reencarnações dolorosas, pelas quais o espírito imperfeito ainda deve passar e pela qual por vezes passa também um espírito já relativamente adiantado, mas que cometeu algum horroroso crime. A longa duração de semelhantes encarnações dolorosas pode dar aos espíritos a impressão de serem, sem fim, daí a ideia do eterno. A perfeição final. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Para entendermos bem em que consiste este estado do puro espírito, é necessário recordar alguns princípios gerais da antropologia kardecista. Segundo a doutrina espírita, o homem é composto de três elementos: alma, corpo e perispírito. O corpo é essencialmente temporário ou transitório e em cada nova encarnação o espírito reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Este corpo é novo, especialmente formado e que nada tem de comum com o antigo. Sua finalidade temporária é ajudar a alma na purificação. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar, para se purificar. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. A grande novidade na antropologia reencarnacionista é o perispírito. É um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Na hora da morte, quando a alma se desprende do corpo, ela não abandona o perispírito, pois, ensina Kardec, sem o perispírito, o espírito não seria um ser concreto, determinado, real, mas seria um ser abstrato, indefinido, só possível de ser percebido pelo pensamento, seria, em suma, um ser mental, lógico apenas. Não se pode declarar ele conceber o espírito isolado da matéria.
Mas, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Quanto mais o espírito se aperfeiçoa, menos grosseiro será o corpo e mais etéreo o perispírito. Por fim, o espírito alcança um estado em que já não precisa de corpo e em que o perispírito se torna tão etéreo, como se não existisse, esse o estado dos espíritos puros. É a perfeição final. Finalidade dos espíritos perfeitos. Estes espíritos puros perfeitos, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra, podem melhor do que os outros estar em toda a parte. Parece que o habitat normal destes espíritos perfeitos é mesmo no Sol. Pois Kardec nos garante que, segundo os espíritos, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam pensamentos para os outros mundos, que os dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. A ocupação destes espíritos perfeitos está, pois, em dirigir outros mundos. Todos os espíritos concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Todos estão incessantemente ocupados, mas esta constante atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Acontece também que certos espíritos perfeitos e puros recebem de Deus uma missão especial em algum mundo particularmente atrasado, com o objetivo de auxiliar o progresso dos espíritos inferiores. A todas as raças humanas, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários, espíritos superiores, chegados, por seus próprios merecimentos, ao mais alto grau da hierarquia espiritual. Podem acompanhar-se, através dos tempos, os sulcos dos seus passos. Suas frontes dominam, sobranceiras, a multidão dos humanos que eu os tenho encargo de dirigir para as altitudes intelectuais. Assim, segundo o pensamento reencarnacionista, Jesus Cristo, por exemplo, foi um desses espíritos superiores e puros, enviado a esta terra com missão especial. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. E, assim que os espíritas entendem a natureza de Cristo que, segundo eles, não é Deus, Jesus veio com a missão de proteger de modo especial os habitantes da Terra. Ele é o governador espiritual deste planeta. Com relação ao estado do espírito perfeito, devemos assinalar ainda particularmente o seguinte: o espírito perfeito não tem corpo. Segundo os reencarnacionistas, não há união substancial, mas, como vimos, apenas transitória e por isso acidental, entre corpo e alma. O Espiritismo ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. A espiritualidade é-lhe a essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada deste corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. A união entre alma e corpo, sem ser necessária aos primeiros progressos, só se opera no período que podemos classificar como da sua infância e adolescência, atingido, porém, que seja, um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível, o progresso faz-se na sua vida de espírito. Portanto, o estado de separação do corpo é o estado normal e definitivo da alma. Não, escreve Kardec, referindo-se à união entre alma e corpo, essa união mais não é na realidade do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial.
É esta a razão por que os reencarnacionistas rejeitam unanimemente a ideia de uma possível futura ressurreição do corpo ou a ressurreição final de todos os homens, com o mesmo corpo em que vivem agora. O espírito alcança a perfeição pelo mérito próprio. É outro ponto em que muito insistem os reencarnacionistas e que deve ser assinalado, para que se tenha uma noção nítida da filosofia das vidas sucessivas. A própria finalidade primária e objetiva das repetidas existências corpóreas exige esta conclusão. Pois, pergunta o codificador da doutrina reencarnacionista aos seus espíritos superiores, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta vem clara: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. E mais outra vez interroga o mestre aos seus mestres do além, qual é o fim objetivado com a reencarnação? E outra vez respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Cada nova vida deve significar um passo para diante na senda do progresso. Também Leon Denis repisa neste ponto: a reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Pois, ensina Allan Kardec, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Reconhecem os reencarnacionistas a necessidade do arrependimento, mas esta atrição não basta ao pecador para obter o perdão divino. Segundo eles, a contrição é apenas o início da expiação e tem como consequência o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação, mas expiação ou reparação, como se viu, feitas pelo próprio Espírito. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazê-lo, insiste Leon Denis, e ele acrescenta expressamente: o sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Sintetizando seus pensamentos a este respeito, escreve Kardec: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para a paga e os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação, e a graça é coisa que, para os reencarnacionistas, não existe, porque, como qualquer outro privilégio ou preferência, ela seria uma injustiça, visto que, segundo eles, não pode haver, nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito, tudo medido na balança rigorosa da justiça. Deve-se por isso dizer que, todos são filhos de suas próprias obras. Quando o homem torna melhor o caminho, é por sua vontade, e não pela graça, e porque reconheceu os inconvenientes dos outros.